Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, iremos falar sobre autismo. Estamos fazendo esse programa para levantar a conscientização sobre o autismo e para me ajudar a esclarecer um pouco sobre o que é o autismo. Vamos receber a Glatieres, ela é mãe de autista e ela participa de um grupo chamado Girafa, que é o Grupo de Integração, Reunião e Apoio às Famílias de Autistas. E vamos lembrar também que no dia 2 de abril, próximo passado, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A pergunta primordial, então, para a gente começar, perguntando a Glatieres, agradecendo a participação dela, é: o que é o autismo? O autismo é um transtorno que ele afeta a pessoa na forma como ela vê, entende e se relaciona com tudo que existe no mundo. Às vezes, para uma pessoa que não tem autismo, uma luz, um som, um barulho é uma coisa assim muito significante. Mas a forma como a pessoa que tem autismo capta isso é diferente. E a gente tem vários graus de autismo. Então, algumas pessoas têm mais prejuízo nessas relações, vamos dizer assim, e outras menos. E o autismo ele é muito difícil de ser entendido porque é uma deficiência que não é visível. E também, assim, não tem como eu fazer tipo um exame de sangue e ver que eu tenho autismo. Não é como uma síndrome de Down que tá uma característica física, sabe? Então, ele, além de ser difícil de diagnosticar, ele ainda é difícil de ser compreendido pelas pessoas. E uma coisa que todo mundo precisa entender: autismo não é doença, é uma condição. As pessoas que têm autismo, elas têm aquelas dificuldades, aquelas limitações, e elas precisam ser trabalhadas para diminuir a intensidade que elas afetam a pessoa. Mas elas, a pessoa não deixa de ser autista. Muito esclarecedor. Você então nos diz que o autismo ele não é uma doença, mas sim é uma característica da pessoa, né? E que traz dificuldades, né, dessa pessoa, desse indivíduo, de se relacionar com o mundo, como ele se apresenta. No caso, isso se nota quando a criança vai crescendo? Como se dá essa percepção? Todas as crianças pequenas, elas têm um desenvolvimento parecido, até um determinado ponto. Então, como que a gente vai notando que as crianças não estão de acordo com aquele desenvolvimento esperado? A gente tem alguns marcos do desenvolvimento, por exemplo, a idade que começa a sentar sozinha, a idade que começa a engatinhar, a idade que começa a falar, que começa a andar e por aí vai. Se a criança ela tá aquém dessas coisas, ela não tá conseguindo fazer essas atividades, né, essas coisas que tá tendo uma estimulação e não tá tendo resposta, é porque tem alguma coisa errada. Daí o que a gente pede? Para que as mães fiquem atentas aos marcos do desenvolvimento e, se perceber que as crianças estão com muita diferença daquilo, procurar um médico. Muito interessante você falar sobre essas questões do marco do desenvolvimento nas crianças, né? E para as mães ficarem mais atentas, né? Para poder procurar auxílio mais cedo, né? Para poder ter orientação de como lidar com a criança que apresente o autismo, né? E fala um pouco para nós, então, sobre esse grupo de apoio, sobre o Girafa. Primeiro a gente tem que falar que o Girafa foi um grupo que foi criado por uma necessidade que nós, enquanto mães de crianças com deficiência, vamos dizer assim, a gente tinha, que as outras mães encontram para conversar, né, em festa de aniversário, lanchonete, barzinho, sei lá, em parque, coisas desse tipo. E nós não. Nossos encontros eram nas portas dos terapeutas, nas portas dos médicos, conversavam, uma angustiada por um motivo, outra angustiada por outro. E a gente viu que quando uma conversava com a outra, parece que ajudava, aliviava, né? E a troca de informações entre a gente era muito boa. E aí nós nos juntamos, um grupo pequeno de mães, até por intermédio de uma psicóloga, e formamos um grupo, mas não era o Girafa ainda. Daí a gente começou a
trocar informação e tal, até que isso foi crescendo e a gente viu que não podia ficar só em um grupo que pequeno dentro de um consultório, sabe? A gente tinha que expandir isso. E aí a gente resolveu criar a associação, que é o Girafa, para dar apoio para as outras mães, porque é muito doído para uma mãe receber um diagnóstico de um filho e mais difícil ainda, não ter direcionamento, tá com uma suspeita de que o filho tem alguma deficiência, seja ela autismo ou qualquer uma outra, e não saber o que faz. Então, num primeiro momento, o Girafa, ele surgiu pra gente acolher essas mães. A mãe tá com uma suspeita, não, vamos conversar e mostrar pra eles que o autismo não é uma sentença, assim, porque, tipo, quando a gente vê falar de autismo, as informações são poucas, né? Quando a gente vê falar, a gente tem referência àqueles filmes, igual Rayman, aquelas novelas que mostram aqueles autismo com grau mais severo, aquelas coisas assim. Então, quando a mãe fala, nossa, ouve a palavra autismo, ela já fica, meu Deus, meu filho não vai fazer nada, meu filho vai ficar dentro de casa trancado, não vai sair, e isso é muito doído. Então, a gente tenta mostrar que não é assim que funciona. Que não são, que o autismo ele é muito amplo e que mesmo que a criança tenha muitas dificuldades, ela pode superar todas elas e ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? Num primeiro momento, a gente tenta acolher essas famílias, direcionar para onde procurar um médico para fazer uma avaliação, que tipo de avaliação que tem que ser feita e conversar com essa mãe, porque o luto que ela vai viver por um certo tempo é muito doído. Então a gente tentar fazer com que essa dor desse luto seja menor e que essa mãe venha aceitar a condição que o filho dela tá, né? E depois partir para a luta junto com a gente, que nós, grande parte do Girafa, as que estão há mais tempo, a gente já tá nessa luta. E aí é que vem a segunda parte que a gente tem como intuito no Girafa, que é a conscientização sobre o autismo. E a gente tem um lema assim, que é conhecer para respeitar, porque o autismo é desconhecido e muitas vezes as pessoas não sabem como lidar, como tratar um autista, porque desconhece a condição dele. Então a gente tenta explicar para a população no geral, para todo mundo, o que acontece com quem é autismo, por que em determinadas situações aquela pessoa que tem autismo age daquela forma, sabe? E assim, tentar esclarecer que não é falta de educação, porque muitas vezes as pessoas pensam que aquela criança é mal educada, e não é isso. Às vezes é muita informação que ela está recebendo naquela hora, ela está numa crise terrível e as pessoas estão achando que ela está sendo mal educada. Latieres, foi muito bom ter você aqui, saber um pouco mais sobre essa questão do autismo, sobre a tua experiência, sobre o grupo de apoio, e é nessa página do grupo de apoio Girafa que está no Facebook que eu tirei algumas informações complementares sobre o autismo, né? O autismo, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta áreas de comunicação verbal, interação social e coordenação motora. Ele se manifesta na primeira infância, dos 0 aos 3 anos, e provoca alterações no desenvolvimento da criança. Seu diagnóstico é difícil porque os sintomas variam de intensidade e, portanto, só deve ser dado por uma equipe multidisciplinar, levando em conta o grau de comprometimento da criança nas áreas de comunicação, interação e coordenação. Embora o autismo ele não tenha cura, porque é uma condição, não é uma sentença, com as intervenções necessárias, essas crianças elas podem se desenvolver de forma plena e se tornarem adultos independentes e felizes. Fique atento aos sinais: atraso da fala, falta de contato visual com os pais, comportamento agressivo e confusão em ambientes com sons altos e muitas luzes, andar na ponta dos pés, fixação por objetos e aparente insensibilidade para a dor. Quanto antes for identificado e receber intervenção, maiores serão as chances do desenvolvimento. E mais algumas informações importantes sobre o autismo. Ele é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças, o autismo ele é mais comum que o câncer, a AIDS e o diabetes. No mundo, a ONU estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo, e o azul é considerado a cor do autismo. Mais algumas informações. Então, o Girafa é uma associação constituída juridicamente dentro dos princípios da legalidade e registrada em cartório. Antes da pandemia, o grupo de apoio ele se reunia uma vez por semana, só que agora na pandemia isso não é possível, então existe um grupo no WhatsApp para poder interagir, né? E o telefone eu deixo aqui, é o 35 98883 8177. Repetindo, 35 98883 8177.
Agradeço muito a todos por terem estado conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na voz da comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos e até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.